tinta preta. Muita mutreta pra levar a situação que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Oi, gente, eu sou Fernando Leão, sou arte educador e fui coordenador do Núcleo de Formação do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, SEDECA, Ceará. E quero agradecer ao Marcel por me convidar para fazer essa participação aqui no canal Teatro do Oprimido, Arte e Educação. Obrigado, Marcel. E quero dizer que fui convidado, mas vou convidar também arte educadores do SEDECA, com quem tive um prazer enorme de trabalhar, para me ajudar a contar como foi essa experiência que se deu no ano passado, em 2019. Né? Nós estávamos começando a elaborar um projeto de uma caravana cultural da juventude e pensamos que seria interessante nós termos uma preparação para essa caravana, né? Ou seja, uma pré-caravana. E nisso foi quando nós tivemos a ideia de organizar uma série de oficinas em Teatro do Oprimido, né, para adolescentes de 3 bairros da periferia de Fortaleza. É importante dizer que o SEDECA vem trabalhando a partir do núcleo de formação essa interface entre o teatro, a política e a participação de crianças e adolescentes para a defesa dos direitos humanos e para a efetivação das políticas públicas para a criança e o adolescente, né? Então eu quero convidar o F, que é arte educador do SEDECA já há bastante tempo, para falar um pouco como foi essa experiência e no que essa experiência difere de experiências anteriores também realizadas pelo SEDECA. Fala aí, F. É importante pensar que em outros momentos a gente já tinha trabalhado com o teatro do oprimido, né, nos grupos dos territórios, porém a gente nunca tinha aprofundado muito nesse estudo, né? Então quando a gente tirou essa pré-caravana, que foi meio que um módulo, né, sobre o teatro do oprimido, nós conseguimos trabalhar um pouco mais dentro do que era o teatro-imagem, né? Tanto levando referências do próprio Boal, como também a gente trazia textos que tinham questões que envolviam ou um desses temas da tríade, né? Imagem, palavras ou sons, ou que dialogava diretamente com alguma opressão e linkada com o que a gente estava pensando de vertente para aquele momento, né? E todos esses textos nós trouxemos também de dramaturgos, dramaturgas cearenses, né? De pessoas ali de uma realidade mais próxima, né? Reconhecendo que a gente estava trabalhando aqui em Fortaleza, no Ceará, nas periferias. Então a gente trouxe temas que eram, né, interessantes, que eram temas que atravessavam o dia a dia desses jovens. É isso, F. Então, o método de teatro do oprimido, ele embasa todas essas oficinas, né, da pré-caravana, mas junto a ele nós temos aqueles temas que são mais trabalhados pelo SEDECA e junto com isso nós temos uma ampliação da cultura político e comunitária por meio da discussão dos temas pertinentes ao lugar, ao território daqueles adolescentes e também a leitura de textos de autores e autoras cearenses. Mas eu queria pedir a Joyce Forte para nos falar como foi na prática. Por exemplo, a primeira oficina, a oficina de teatro e imagem. Conta pra gente, Joyce, como foi?
No Teatro Imagem, a gente iniciou, né, apresentando a oficina, como é que ia acontecer todos os dias, o que era esse negócio de teatro do oprimido. Depois dessa parte de apresentação, a gente trouxe um texto que se chama Made Love, da Suzy Elida, que é um texto que fala sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E traz muitas imagens, tem uma linguagem muito popular, bem cearense. E aí a gente trouxe esse texto, né, ela é uma escritora cearense, e a gente trouxe esse texto para trabalhar as imagens desse texto. Então, depois desse texto, a gente colocou algumas músicas, distribuiu papel e pediu para que os jovens que estavam participando da oficina, eles pudessem desenhar alguma imagem que chamou a atenção deles a respeito desse texto. Depois dessa parte, a gente colou todas essas imagens, fizemos um mural. Essa imagem não era mais a minha imagem, era a nossa imagem. E aí a gente ficou analisando essas imagens. Depois disso, a gente começou algumas atividades, né, alguns jogos de teatro do oprimido. Iniciamos com 2, 3 de Bradford. Depois fizemos espelho simples, hipnotismo colombiano. E depois nós começamos a fazer as esculturas no corpo. Então, a partir dessas duplas, do 1, 2, 3 de Bradford, do espelho, né, e do hipnotismo, nós já utilizamos essas duplas para começar a fazer essa parte da criação desse corpo, né, dessa escultura. Depois disso, a gente utilizou esse grande painel que fizemos de imagens para que os jovens pudessem escolher uma imagem que não necessariamente precisava ser a dele, e trabalhar essa imagem, criando a imagem de um grupo, né? Criamos grupos e aí eles fizeram essa imagem em cada grupo e apresentaram. Isso, eu acho que tem essa estruturação de cada uma das oficinas, e isso acho que foi importante para a gente dialogar com esses participantes adolescentes, né? A partir dos 14 anos. E tem um outro elemento que eu quero chamar a atenção, que é o fato de que os arte-educadores que nós trabalhamos, esses que vocês estão conhecendo, eles também escrevem, né? E eu quero convidar a Ciana Braga para falar um pouquinho sobre o texto dela, que foi trabalhado, Os Silenciados, e como foi trabalhado esse texto com os adolescentes. Diz pra gente, Ciana. Então, Os Silenciados foi um espetáculo de minha autoria. Nós trabalhamos no 3º dia de oficina e é um espetáculo que vem falar sobre as questões da negritude, de ser mulher negra nessa sociedade. Dentro desse contexto, nós lemos um trecho de espetáculo para os meninos da oficina, onde são 2 personagens que vão falar sobre se reconhecer negra, como elas se descobriram negra nessa nossa sociedade. E dentro disso, após a leitura do texto, nós fomos debater com os meninos as várias opressões que passam no texto e que eles também perpassam sobre eles, que são jovens e adolescentes da periferia, como essas opressões perpassam sobre a gente. Eu penso que foi importante essa dimensão da negritude, né? Pensarmos que no Ceará a ideia de que não há negros foi muito divulgada, foi muito promovida, né? Por décadas. E ter esses e essas adolescentes debatendo a dimensão da raça, da sua negritude, eu acho que realmente foi um tema muito importante no nosso curso, nas nossas oficinas de introdução ao teatro do oprimido. E, para concluir, eu queria que vocês pudessem, então, dizer como foi a primeira mostra de cenas de teatro do oprimido do SEDECA Ceará. Mas eu posso dizer, e aí eu acho que talvez seja um consenso, né, que a sessão de fórum que foi apresentada no Centro Cultural do Bom Jardim no dia 1º de dezembro, no encerramento da caravana, ele foi um marco, né? Ele foi um marco porque foi quando a gente tomou ali meio que consciência do que a gente tinha construído durante esse mês, né? Do que o que a gente construiu afetava o público, e o público também tinha muito, o público queria, estava ansioso para poder participar e construir, né?
E eu estava muito apreensiva, queria saber como é que ia ser. Nós combinamos entre a gente, educadores, que a gente ia ver como é que ia acontecer, ia deixar rolar. E que a gente ia colocando elementos, a gente não sabia, nós fizemos um aquecimento com a plateia, mas a gente não sabia se eles iam entrar, se os próprios jovens das outras comunidades iam entrar na cena do Teatro Fórum, né, para trabalhar junto com os meninos e tudo, a gente não sabia como ia acontecer. Então, a primeira cena que aconteceu ainda foi muito tímida, né, nós lançamos a proposta meio como quem não quer nada, para ver se alguém entrava na cena. E aí a primeira pessoa entrou e aí já propôs uma coisa na cena e a cena foi acontecendo, foi fluindo, devagarzinho a segunda. E aí na segunda apresentação já mais gente quis intervir. E os próprios jovens que estavam super apreensivos já compreenderam que aquela linguagem era a linguagem deles. Era o que eles estavam falando deles. Independente de ser a peça que eles criaram, a cena que eles criaram, ou ser a cena de outra pessoa, porque a linguagem do oprimido é inerente a todos nós que estamos na periferia sendo oprimidos diariamente. Foi muito bacana e muito importante porque houve a participação de vários espectadores da comunidade que estava assistindo e dentro da interação com o Fernando Leão, eles conseguiram participar das ações, da intervenção com os personagens que eram oprimidos e entrar em cena. Partindo daí, como o próprio Augusto Boal fala, como é um ensaio para a vida, eles já estão preparados se acontecer futuras cenas dessa, eles já vão lembrar da situação que passou na cena e podem se sobressair a essas opressões. Então, essa é uma oficina, esse é um momento que com certeza está marcado na vida de todos aqueles adolescentes. Tornar a linguagem teatral acessível para a leitura e para a transformação do mundo. Esse que é um dos grandes objetivos do Teatro do Oprimido e que eu penso que nós perseguimos com muito afinco nessas oficinas e nessa mostra de cenas, a primeira mostra de cenas de Teatro do Oprimido do SEDECA Ceará. Quero agradecer, então, ao Marcel pelo convite e a vocês que assistiram esse vídeo até aqui e que espero que possa contribuir com a reflexão acerca do Teatro do Oprimido no Brasil. Um grande abraço.